Vamos lá, minha gente, conforme prometido, cá estou para complementar esses jogos de quarta-feira na Premier League para falar das partidas que eu não falei ontem. Ontem eu já publiquei um vídeo aqui sobre Liverpool 3, Newcastle 3, o contrário, porque o mando foi do Newcastle no St. James's Park. Se você não viu, por favor, veja. Depois desse vídeo, eu vou deixar aquela janelinha no fim desse vídeo, levando para o outro. Se você já viu, agradeço realmente o seu comprometimento de ter estado lá e também estar aqui. Deixa eu começar com a vitória do Arsenal para cima do Manchester United, 2-0. Mais uma vitória na conta de Nicolas Jover. Eu acho que é assim que se fala o nome do assistente técnico de Mikel Arteta, parte da comissão técnica, especialista em bolas paradas. De acordo com Arteta, o melhor do ramo. E ele demonstra de fato ser, cara. É impressionante como esse Arsenal é mortal nas bolas paradas. E mais uma vez confirma isso, mesmo com a ausência do grande perigo aéreo do futebol europeu nessa temporada, o Gabriel Magalhães. Não precisou do Gabriel Magalhães. Acho que se ele tivesse em campo, o Arsenal poderia ter feito até mais gols de escanteios, porque houve alguns lances ali perdidos, principalmente do Thomas Partey, né? No primeiro tempo, se não me engano. Mas enfim, o Jover é impressionante, cara. O trabalho que ele faz é algo que de fato precisa ser nominado, precisa ser destacado. Inclusive o Arteta já renovou e a comissão está renovando. Imagino que o Arsenal vai dar um aumento significativo para esse rapaz. Do início da temporada passada até aqui, dentro da Premier League, o Arsenal é disparado o time que mais fez gols em lances de bola parada. São 22 gols, contando com os dois para cima do Manchester United, mais do que qualquer outro time da Premier League, repito, e 10 desses 22, quase metade, portanto, abriram o placar. E isso é um gol ainda mais importante, né? É claro que cada situação é diferente da outra, pode ter aberto um placar num 4-0 ou pode ter aberto um placar num 1-0 e ter sido o único gol. Eu não mapeei exatamente quais as circunstâncias de cada um desses 10 gols, mas são gols decisivos que transformam, pelo menos momentaneamente, um ponto em 3. E, cara, você coloca isso na conta de algum jogador, ele certamente vai ser muito valorizado na hora da renovação de contrato ou pelo mercado, né? Eu imagino que seja um caso parecido com o Nicolas Jover. É claro que é um trabalho em conjunto, é um trabalho que depende de quem cobra os escanteios, e a gente já tem 7 assistências, tanto para o Rice quanto para o Saka, nesse recorte da temporada passada até aqui, só em cobranças de escanteio, 7 assistências para cada um. Tem a movimentação de quem está dentro da área e acaba sendo um herói silencioso nesse caso, de quem bloqueia os adversários, de quem atrapalha o goleiro adversário, de quem abre o caminho até o finalizador, que é quem ganha a principal glória desse lance, cara. Esse trabalho em conjunto ele é muito importante porque deve ser muito chato treinar o tempo todo isso, mas quando você consegue provar na prática, como o Arsenal vem provando, o significado desse lance, você transforma esse treino e uma cobrança de escanteio em algo muito maior do que simplesmente uma ameaça razoável de bola parada, né? Eu acho que o efeito psicológico disso, positivo para o Arsenal e negativo para o adversário, é um pouco intangível e quase tão importante quanto, né? Eu fico imaginando que hoje em dia deva ser quase que você, sei lá, tá na barreira esperando o Juninho Pernambucano chegar para cobrar uma falta direta na frente do gol, sabe? Quando você tá ali dentro da área, o goleiro adversário sendo atrapalhado por vários jogadores do Arsenal e o Rice ou o Saka na bola, você realmente deve ter um impacto psicológico negativo para você sentir aquele tipo de lance. Deve dar um desespero quando você concede um escanteio para o Arsenal. E, enfim, eu vejo que há algumas críticas ácidas, né? O Berbatov, que estava de comentarista ontem aqui, acho que para a Amazon Prime, na transmissão desse jogo, ele brincou dizendo que o Arsenal é o novo Stoke City, né? Como aquele time clássico feio em inglês que só depende de bolas paradas. Como brincadeira é válido, mas como argumento sério não é, porque o Arsenal não se resume a isso. Eu acho que é um problema quando se resume a isso, como quando em algumas semanas atrás, no período em que o Arsenal estava
criando muito poucas chances com a bola rolando, finalizando muito pouco, criando pouco perigo para o adversário e dependendo apenas do escanteio. Aí eu acho que acaba realmente ficando algo meio rudimentar, por mais bem treinado que seja e por mais refinada que seja essa técnica de cobrança de escanteio. Mas quando o Arsenal faz tantos gols como tem feito nos últimos jogos, com essas vitórias consecutivas e goleando, já falei no vídeo anterior quantos gols o Arsenal fez nos últimos jogos, muitos de bola rolando, e contra o United foi um jogo realmente truncado, mas se você consegue, na maior parte dos jogos, desenvolver um futebol para além das cobranças de escanteio, e em jogos mais truncados, mais duros, você separar 1 ponto ou 0 de 3 com esses lances, é muito bem-vindo e apenas méritos para o Arsenal conseguir fazer esse tipo de lance ordinário se transformar em algo decisivo para essa campanha e para essa briga pelo título. O United, por exemplo, não sofria 2 gols de escanteio no mesmo jogo de Premier League desde 2014, uma década, portanto. E o Arsenal conseguiu fazer isso e, repito, poderia ter feito mais. Encurtou a distância para 7 pontos, hein? Para o Liverpool, que empatou contra o Newcastle fora de casa. E o próximo jogo dos Gunners é contra o Fulham no Craven Cottage. Imagino que dê para vencer. Não sei como que vai ser o Fulham hoje contra o Brighton, mas não é um time muito confiável, muito estável. E esse Arsenal, repito, entrou numa esteira positiva, né? Emendando ótimos resultados, ótimas atuações. Essa não foi tão completinha assim, mas conseguiu uma vitória contra um time em crescimento também, que é o Manchester United do Ruben Amorim, que sofre a primeira derrota como treinador do Manchester United. Uma derrota que já estava na conta, já era esperada, não vejo nenhuma surpresa aí. São clubes que vivem momentos em prateleiras diferentes, né? Quando você faz o recorte do Arsenal do Arteta para o Manchester United nesse mesmo período. Nas últimas 2 temporadas, no crescimento do Arsenal de briga por Champions para briga pelo título, somando a diferença de pontuação entre Arsenal e United, a gente chega ao número de 38 pontos de abismo entre esses 2 clubes nas últimas 2 edições completas de Premier League. O mais interessante para mim nesse jogo era ver como que o Amorim conseguiria utilizar uma das principais armas do próprio método de treinamento, que é a saída de bola, contra uma das melhores pressões altas da Premier League, que é a do Arsenal. Isso funcionou em certos momentos, enfim. Essa saída com o tripé e usando muitos alas, eu acho que é um trabalho em desenvolvimento muito interessante. Um tropeço que até... É claro que tecnicamente é um tropeço, porque você perde o jogo, mas como eu disse, já estava para mim na conta. E você perder no detalhe para o Arsenal fora de casa, no início de trabalho, que deu um giro de 180 graus, acho bastante suave, viu? Enfim, tivemos a estreia do Leny Yoro, o zagueiro que infelizmente quebrou o metatarso quando chegou, ficou esse tempo todo fora, e entrou no segundo tempo no lugar do Harry Maguire, que foi titular pela primeira vez com o Amorim. Acho que, pelo pouco que eu vi, parece ter ido bem. É um jogador de muita velocidade que está voltando, né, ao ritmo de jogo, então estou ansioso para vê-lo mais tempo. Tomara que já tenha condições de ser titular o quanto antes, de repente contra o Forest agora nesse sábado. E o Malacia foi titular pela primeira vez na Premier League desde maio de 2023. Eu sei que ele foi titular outro dia na Europa League, mas ele ficou mais de 500 dias, portanto, sem ser titular na Premier League. Ressuscitou. Quem não ressuscitou, deu um susto de vida e agora voltou para o que a gente infelizmente encara como realidade quase que imutável, é o Luke Shaw, mais uma lesão muscular, e ele precisa sair do Manchester United. Não tem muito para onde ir. O United precisa investir no lateral esquerdo, se possível em janeiro. Estão batendo aqui na porta. Peraí. Pronto, era só uma encomenda que chegou para a senhorita Sara. Então, vamos ver se consegue fazer algum investimento em janeiro. Eu acho difícil, mas é uma prioridade para a próxima grande janela de transferências. Para efeito comparativo do quanto o Luke Shaw é um problema crônico desse Manchester United, o Bruno Fernandes, que é o jogador que disparado tem mais jogos pelo United no recorte desde que ele chegou ao clube em janeiro de 19, ele somou ontem 254 jogos pelo United. Chegou em janeiro de 19. O Luke Shaw chegou em 2014.
e tem 279 jogos. Portanto, são 4 anos e meio de vantagem em relação ao Bruno Fernandes e apenas 25 partidas a mais. Cara, não tem como. Infelizmente, ele tem muito talento, saudável, é o melhor lateral esquerdo inglês, mas não dá. Não dá para o clube ficar esperando tanto quanto já esperou. Os créditos já foram queimados, infelizmente. O United cai para a 11ª colocação com essa derrota e está, portanto, a 7 pontos do G4, a 7 pontos do Manchester City. E, repito, o próximo jogo será contra o Forest em Old Trafford, que certamente terá homenagens muito bonitas infelizmente, o falecimento da Kath Phillips, recepcionista do centro de treinamento do Manchester United, a funcionária mais longeva da história do clube, com mais de 55 anos de casa. Eu tive o prazer de encontrar com a Kath Phillips uma porção de vezes quando eu fui cobrir coletivas ou entrevistas lá em Carrington, e ela sempre foi um amor, sempre foi uma simpatia, mesmo com tantas vezes eu causando um pouco de caos com as minhas desorganizações, etc e tal, mas um beijo aqui para a família da Kath Phillips, que certamente não está assistindo, mas eu deixo isso claro. E estarei presente em Old Trafford para aplaudir essa funcionária que tanto deu para o Manchester United e, enfim, com tanto tempo de casa e com uma certa idade ela poderia já estar um pouco ranzinza, rabugenta, mas era justamente o contrário. Deixa eu passar para a goleada, mais uma vitória desse Chelsea, agora fora de casa contra o Southampton por 5-1. E falando do escanteio, o Chelsea abriu o placar com o escanteio. O Disasi, ele fez um gol de cabeça e mais uma assistência do Enzo Fernandes. Agora são 7 assistências nos últimos 7 jogos com a camisa do Chelsea. Mas é claro que o Maresca Ball entregou muito mais do que um lance de bola parada. Nesse jogo, inclusive, o Chelsea produziu o maior XG, né, que é aquela métrica que avalia a quantidade e a qualidade das chances criadas, de um time visitante na Premier League desde 2008, no mínimo, tá? Porque essa é uma estatística do Opta que começou a trabalhar com essas estatísticas em 2008. Então pode ser até de mais, o recorte pode ser ainda maior, mas o que a gente tem já é muito impressionante de 2008 para cá. 5.29 de XG criou o Chelsea como visitante contra o Southampton ontem e marcou 5 para a terceira vitória seguida dentro da Premier League, e tudo isso rodando o elenco, tá? Foram 7 mudanças do Maresca para essa partida, algo que até de certa forma é natural, porque o Chelsea era realmente favorito contra esse Southampton em apuros, e que deve cair mais uma vez, ao que tudo indica, mas 7 é algo ousado. Você já viu que teve o nome do Disasi, por exemplo. Ele trocou inclusive o goleiro, saiu o Sanches para entrar o Philip Jorgensen, que infelizmente não teve um clean sheet. A mais esperada mudança foi a entrada e a titularidade do Nkunku, que saiu com um gol e uma assistência. Bota uma pressão do Jackson, é um jogador que pode jogar em outras posições do ataque e até do meio campo. Mas, enfim, espero ver o Nkunku titular mais vezes, talvez pelo lado direito do ataque, que por mais que o Noni Madueke tenha ido muito bem nessa partida, eu acho que pode haver um revezamento ali, porque o Madueke é um pouco instável. Mas enfim, jogou muita bola nessa partida. Até o Jadon Sancho, que entrou no segundo tempo, marcou o 5º gol do Chelsea. Quem eu acho que não aproveitou, pelo que eu vi, foi o João Félix, né? Não foi muito produtivo. Não sei, cara. Eu acho que ele agora tem a faca e o queijo na mão para entregar uma temporada de alto nível, mesmo tendo menos minutos do que ele gostaria, mas a realidade de João Félix é essa, cara. Ele não pode ser titular de nenhum clube da prateleira do Chelsea nesse momento. Ele já teve inúmeras chances, inclusive no próprio Chelsea, e nunca conseguiu aproveitar apropriadamente. Vamos ver se agora ele consegue, mas ontem era uma grande oportunidade dele sair com mais números e com mais jogadas objetivas e não parece ter entregado isso. O que não mudou foi o Palmer marcando. Mais uma vez o Cole Palmer está na lista de jogadores que marcam o gol pelo Chelsea. E o Southampton jogou com um a menos, Fred. Caramba, é óbvio que vai golear, mas estava 3-1 já para o Chelsea. O resultado já estava praticamente construído quando a gente teve a expulsão do Jack Stevens. Aliás, linda a homenagem do Jack Stevens ao Cuti Romero, né? Eles têm em comum essa admiração concreta e física em busca de tentar entrar debaixo dos caracóis do cabelo de Cucureia.
O Romero não foi expulso naquela vez, dessa vez o VAR chamou e o Stevens foi expulso. Grande canção, né? Roberto Carlos escreveu para Caetano Veloso quando estava em exílio aqui na Inglaterra, e quem mora fora do Brasil certamente sente essa canção, como eu sinto. Ou quem mora longe da família dentro do Brasil, que tem vários países dentro de um só. Enfim, vou passar rápido por esse momento emotivo. A torcida já canta "We've got our Chelsea back". E parece verdade, né? Faz tempo que o torcedor do Chelsea não se empolga tanto com esse time, e acho muito interessante a maneira com a qual o Chelsea está jogando, a consistência, agora rodando mais jogadores e mantendo um nível de atuação. Não foi dos melhores jogos do Chelsea, por mais que o placar aparente isso, pelo que eu entendi. Não vi a partida inteira, mas pelo que eu entendi não foi um grande jogo do Chelsea, mas olha que lindo quando você não faz um jogo tão bom quanto os outros e consegue golear de 5-1 fora de casa. 28 pontos em 14 rodadas e agora vice-líder. Conseguiu passar o Arsenal no critério de desempate, 7 pontos de distância para o Liverpool, gordura de 5 para o Brighton, que entra em campo nesta quinta-feira contra o Fulham fora de casa. Estar na próxima Champions soaria como um ótimo objetivo alcançado na primeira temporada do Maresca. Brigar pelo título soa como uma maravilha prematura, né? Algo que você não imaginava já na primeira temporada do novo treinador, mas pode acontecer. Por que não? Ainda não acho provável, mas está longe de ser impossível. Na próxima rodada, visita o Tottenham e tem o desafio de conseguir a primeira vitória num confronto de Big Six dentro dessa Premier League. Eu queria aproveitar esse vídeo e a sua presença para fazer a última chamada para a Black Friday da Insider. Você já viu nos últimos vídeos que eu tentei lembrar, mas quem papou mosca, por favor, não cometa essa loucura mais uma vez. Você tem até o dia 8 de dezembro para aproveitar os maiores descontos pela última vez nesse ano de 2024 no site da Insider. Para isso, você, por favor, utilize o meu cupom personalizado, que agora é Caldeira15, Caldeira15. Se você não quiser se dar o trabalho de digitar lá o cupom na hora que você fechar o seu carrinho de compras no site da Insider, é só clicar no meu link personalizado que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, porque clicando nesse link, ele já adiciona automaticamente para o seu carrinho esse meu cupom, que é de 15%, somado com os descontos já no site, você pode chegar a até 40% de descontos para aproveitar e de repente comprar aquele presente de Natal para alguém que mora no seu coração ou para você mesmo, né? Agracie-se, por que não? Eu estou usando aqui a Tech T-Shirt da Insider, que está dentro dessas opções que você vai encontrar no site, e eu digo de verdade, tá? Que desde que eu comecei a usar as peças da Insider, mais peças da Insider eu quero usar, então por favor aproveita essa última chamada para Black Friday que vai até o dia 8 deste mês. Passando para uma vitória, pois é, do Manchester City, depois de 7 jogos sem saber o gostinho que é somar 3 pontos, vence por 3-0 o Nottingham Forest dentro do Etihad Stadium. No retorno de Kevin De Bruyne ao time titular, ele havia sido titular pela última vez em setembro, na estreia do City nessa Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, se machucou naquele jogo e desde então não tinha conseguido ser titular. E que bom que ele foi, que bom que ele participou dos 2 primeiros gols do Manchester City no jogo, inclusive, dando uma assistência / finalização para o gol que abriu o placar do Bernardo Silva e depois fazendo o próprio, com um bonito chute ali na entrada da área ou dentro da área, enfim, com o passe do Jeremy Doku, que também voltou muito bem ao time titular, marcou o 3º gol do Manchester City numa boa jogada do Erling Haaland. Enfim, o City conseguindo a diferença do City para vários desses outros jogos que ele não venceu para essa vitória, é que basicamente ele aproveitou melhor as chances que criou, também criou várias chances em vários outros jogos que não venceu, e o adversário não. O De Bruyne eu estou elogiando aqui, mas quando o jogo estava 1-0 para o City, ele deu uma assistência ao contrário, né? Ele errou um passe e o Chris Wood saiu sozinho na cara do Ortega e perdeu um gol que o Chris Wood não pode perder, e aquele 1-1 poderia psicologicamente afetar muito o Manchester City nesse momento turbulento, né? Mas a bola não entrou. Então é um pouco disso também. A diferença é o que aconteceu nas duas áreas, porque
pelo que percebi, o City ainda está longe da própria fluência, do melhor que pode apresentar, ainda vulnerável no setor defensivo. Mas enfim, a vitória é muito importante e é a primeira pedrinha talvez de um castelo que o City possa voltar a construir. Eu gostei de ver que o Grealish foi utilizado no meio campo, né? É bom te lembrar que o Grealish foi trazido para o Manchester City por aquela bagatela de 100 milhões de libras, com os planos de ser utilizado como meio-campista. Acabou sendo empurrado para a ponta, acabou virando um jogador mais burocrático do que aquele inventivo do Aston Villa, o que imagino eu mostre que não dá para ser aquele Grealish do Aston Villa ou dentro do sistema do Manchester City, ou nesse nível de exigência do Manchester City, que é claro, muito diferente da exigência principalmente daquele Aston Villa do Grealish, que não era esse Aston Villa. Mas enfim, estou interessado para ver mais jogos do Grealish como meio-campista desse City, porque talvez por ali ele possa ser menos burocrático, mais inventivo e um cara mais determinante e menos um cara que espaça as linhas do adversário, que prende a bola, prende o marcador para outros brilharem, sabe? Gostaria de ver um Grealish mais próximo daquele do Aston Villa, portanto, e talvez esse seja o caminho. Outra diferença é que o Guardiola voltou a poder escalar no time titular uma linha defensiva com 4 zagueiros, né? Uma pena que 2 saíram por problemas físicos, o Akanji e depois o Ake, que não parece uma lesão simples, mais um problema para o Pep Guardiola, que agora visita o Crystal Palace. Jogo perigoso. Jogo perigoso. Para quem já está naquele discurso, agora já era, o City vai ganhar 25, 24 jogos seguidos. Calma, que as coisas não são tão simples assim. Vamos ver, esse teste contra o Crystal Palace ele pode dizer um pouco mais do que essa vitória contra o Nottingham Forest. Também para não deixar passar, mas falando muito de maneira batida, o Leicester venceu o West Ham por 3-1. A draga do Lopetegui continua, enquanto esse capítulo muito interessante da carreira do Ruud van Nistelrooy começa. Estreia com vitória e que lindeza ver o Ruud van Nistelrooy sendo treinador do Jamie Vardy, 2 dos meus atacantes favoritos que eu vi jogar pela Premier League. O Everton goleou o Wolverhampton por 4-0. A batata de Gary O'Neill começa a esquentar porque, cara, não dá para você tomar uma goleada do Everton. O Wolverhampton segue muito, muito, muito mal. E, enfim, agora nem o nível de atuação está começando a salvar, porque não dá, cara. É a primeira vez que o Everton faz 4 gols no jogo de Premier League desde o 5-1 contra o Brighton em maio de 2023. 1 ano e meio, portanto. E o Aston Villa voltou a vencer depois de 8 jogos sem vitória, 3-1 dentro de casa para cima do Brentford. Vamos ver se o Aston Villa consegue reconectar, até porque tem Liga dos Campeões se avizinhando. É isso, minha gente. Um pouco mais corrido, mas eu espero ter passado pelos pontos principais que também estão no seu radar. Um beijo e até o próximo vídeo.